Você já imaginou que a ciência moderna pode ter encontrado evidências de que toda a humanidade descende de uma única mulher? E se o próprio DNA estiver registrando uma história que ecoa antigos relatos sobre a origem humana? Essa descoberta recebeu um nome que causou enorme impacto no mundo científico: Eva mitocondrial. Mas afinal, o que isso realmente significa? Para entender essa história, primeiro precisamos falar sobre uma pequena estrutura presente dentro de praticamente todas as células do nosso corpo: a mitocôndria. Ela funciona como uma verdadeira usina de energia. É nela que ocorre a produção de ATP, a molécula responsável por fornecer energia para todas as atividades celulares. Cada pensamento, cada movimento, cada batimento do coração, tudo depende dessa produção de energia. Sem ela, simplesmente não viveríamos. Mas existe um detalhe extraordinário. A mitocôndria possui um DNA próprio. Além do DNA presente no núcleo da célula, existe um segundo código genético armazenado dentro da própria mitocôndria. E é justamente aqui que essa história começa a ficar fascinante. Diferente do DNA nuclear, o DNA mitocondrial é herdado exclusivamente da mãe. Isso acontece porque no momento da fecundação, apenas a cabeça do espermatozoide penetra o óvulo. A parte que contém as mitocôndrias permanece do lado de fora. Em outras palavras, o DNA mitocondrial é transmitido apenas pela linhagem materna. E isso é extraordinário do ponto de vista científico, porque permite aos pesquisadores rastrear a ancestralidade feminina da humanidade com enorme precisão. Como se cada geração deixasse uma assinatura biológica silenciosa, uma marca genética transmitida de mãe para filho ao longo do tempo. Foi exatamente isso que aconteceu em 1987. Naquele ano, um estudo publicado na revista científica Nature mudou profundamente a forma como a ciência observava a origem humana. A geneticista Rebecca Cann analisou amostras de DNA mitocondrial de mulheres de diferentes continentes: África, Europa, Ásia, Américas, Pacífico. O objetivo era simples: comparar as pequenas diferenças genéticas presentes no DNA mitocondrial de populações espalhadas pelo mundo. O resultado foi surpreendente. Todas as linhagens analisadas apontavam para uma única ancestral feminina comum, uma única mulher, da qual toda a humanidade atual descende pela linhagem materna. A comunidade científica deu a ela um nome simbólico: Eva mitocondrial. Esse nome não significa que ela foi a única mulher viva em sua época, mas sim que todas as linhagens maternas atuais convergem para ela. É como se todas as ramificações de uma imensa árvore genealógica se encontrassem em um único tronco. Imagine rios espalhados por todo o planeta, voltando até uma única nascente. É exatamente essa a ideia. Isso por si só já foi revolucionário, mas a história não parou aí. A estimativa inicial colocava essa ancestral em cerca de 200 mil anos atrás. Porém, essa data dependia de hipóteses sobre a velocidade das mutações genéticas. E foi justamente aí que novos estudos começaram a gerar controvérsia. Nos anos seguintes, outros pesquisadores passaram a recalcular a taxa real das mutações no DNA mitocondrial. Em vez de usar apenas estimativas teóricas, começaram a utilizar métodos empíricos, ou seja, observações diretas da velocidade com que as mutações realmente se fixavam ao longo das gerações. Os resultados chamaram a atenção. As mutações pareciam ocorrer muito mais rapidamente do que se imaginava. Isso começou a reduzir drasticamente a idade estimada da Eva mitocondrial. Primeiro para dezenas de milhares de anos, depois para menos de 10 mil anos, e alguns estudos chegaram a valores próximos de 6.500 anos. Esse número despertou enorme interesse, especialmente entre pesquisadores da história antiga, arqueologia e estudiosos da cronologia bíblica, porque ele se aproxima de certas estimativas tradicionais sobre a origem recente da humanidade. Mas existe outra descoberta ainda mais impressionante. Os cientistas também analisaram o cromossomo Y,
Diferente do DNA mitocondrial, ele é herdado exclusivamente pela linhagem paterna. Passa do pai para o filho homem. Quando fizeram essa regressão genética, encontraram algo igualmente extraordinário. Toda a humanidade masculina atual também converge para um ancestral masculino comum. Em outras palavras, um único pai ancestral. Isso ficou conhecido como Adão cromossômico, ou Adão do cromossomo Y. A ideia de uma ancestral feminina comum e de um ancestral masculino comum abriu um enorme debate entre ciência, filosofia e fé. Mas existe um ponto ainda mais intrigante. Alguns estudos genéticos apontam para um grande gargalo populacional na história humana, um momento em que a diversidade genética foi drasticamente reduzida, como se apenas poucas linhagens tivessem sobrevivido, como se a história da humanidade tivesse passado por um ponto extremamente estreito, um funil biológico. A genética, nesse sentido, funciona como um verdadeiro registro histórico. Cada mutação é como uma marca deixada pelo tempo. Cada linhagem é como uma página de um livro invisível, escrito dentro do próprio DNA. É quase como se o corpo humano carregasse consigo a memória silenciosa do passado. E talvez a grande pergunta não seja apenas quando isso aconteceu, mas o que isso significa. A ciência não existe para destruir a fé, e a fé não precisa temer a investigação científica. Pelo contrário, quanto mais profundamente observamos a complexidade da vida, mais perguntas fundamentais surgem. Quem somos? De onde viemos? Por que o próprio código da vida parece guardar a memória da nossa origem? Talvez a genética não esteja respondendo todas as perguntas, mas certamente está nos conduzindo a reflexões cada vez mais profundas. Porque, no fim, o DNA não é apenas um código biológico, ele é a história silenciosa da humanidade. E talvez essa história seja muito mais surpreendente do que imaginávamos. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos que unem ciência, história, fé e descobertas impressionantes, já deixa o seu like agora. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo. Você acredita que a genética pode estar revelando evidências sobre a nossa verdadeira origem? Eu quero muito saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo.